É bem-vindo a este jornal. Boa noite. Seguimos com as notas informativas. O Fundo Monetário Internacional lançou um aviso duro a Moçambique e aos países africanos que apostam nas parcerias público-privadas como solução para financiar infraestruturas. Durante uma conferência realizada em Maputo sobre investimentos e parcerias público-privadas, o representante do FMI em Moçambique, Olamide Harrison, desfez a ideia de que estas parcerias representam dinheiro fácil para estradas, portos e energia e telecomunicações. Num contexto em que aumentam as necessidades de financiamento para infraestruturas críticas para viabilizar a integração regional e desenvolvimento inclusivo em Moçambique, nomeadamente por via de projetos nas áreas de eletricidade, transportes e logística, água e conectividade digital, o FMI surge a lançar um alerta severo sobre os perigos escondidos por detrás das parcerias público-privadas. Falando numa recente conferência realizada em Maputo, Olamide Harrison foi claro: a falta de transparência, instituições frágeis e contratos mal preparados têm resultado em renegociações constantes, aumento de custos e dívidas ocultas em vários países africanos. O representante do FMI afirmou que muitos governos aprovam parcerias público-privadas com excesso de otimismo, sem avaliar devidamente os riscos reais para as finanças públicas. A experiência do Fundo Monetário Internacional é muito clara num ponto essencial. As PPPs não são uma fonte de infraestruturas gratuitas, elas não eliminam custos, redistribuem custos e riscos ao longo do tempo, muitas vezes de forma menos visível no momento da aprovação. O FMI alertou ainda que o verdadeiro problema não está apenas nos contratos, mas sobretudo na fragilidade da governação. Segundo Olamide, sem fiscalização forte do Ministério das Finanças, concursos transparentes e análises rigorosas de viabilidade, os projetos acabam por gerar passivos ocultos e comprometer a sustentabilidade da dívida pública. Que demonstra que a maioria das falhas em PPPs têm origem não nos contratos em si, mas em fragilidades de governação e excesso de otimismo na fase de aprovação. O FMI apontou a África do Sul como um dos poucos exemplos relativamente sólidos no continente, graças à disciplina institucional e à existência de regras claras para todo o ciclo dos projetos. As PPPs frequentemente criam obrigações de pagamento de longo prazo, garantias de receita mínima, riscos associados a rescisões antecipadas, passivos implícitos de natureza política. E quando estes compromissos não são identificados, quantificados, divulgados de forma transparente, podem comprometer seriamente a sustentabilidade fiscal, muitas vezes de forma abrupta. No caso de Moçambique, o FMI reconhece alguns avanços recentes na gestão das finanças públicas, mas considera que persistem fragilidades sérias. Entre os principais problemas identificados está a ausência de uma estratégia clara para as parcerias público-privadas, a fraca avaliação dos projetos, pouca divulgação pública dos contratos e limitada integração dos riscos fiscais nos planos do Estado. Um membro do Conselho Consultivo do Fundo Soberano, Mokhtar Karimo, considera que a legislação atual não permite usar ativos do Fundo Soberano para capitalizar o futuro Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Ainda assim, admite que o cenário pode mudar caso haja revisão da lei e aponta os fundos de pensões e investidores externos como alternativas viáveis para financiar a futura instituição. Aprovou recentemente a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, com o início de operações previsto para 2027. Segundo o governo, a instituição deverá funcionar com um capital inicial de 32 mil milhões de meticais. Entretanto, no âmbito da exploração de gás natural da bacia de Rovuma, Moçambique constituiu um fundo soberano cujos recursos, segundo alguns especialistas entrevistados pela MBC, poderiam ser aplicados em projetos estruturantes, incluindo a capitalização do futuro Banco de Desenvolvimento. Colocada a questão, a Mokhtar Karimo, membro do Conselho Consultivo do Fundo Soberano no Ministério das Finanças, o economista afirmou que a atual arquitetura legal do fundo
é bastante restritiva e foi desenhada para responder ao contexto em que o mecanismo foi criado. Explica que, neste momento, a lei impede a transferência direta de recursos do fundo para o futuro Banco de Desenvolvimento, mas admite que o país poderá reconsiderar o modelo face às novas exigências econômicas. Há duas respostas para a questão. A primeira é, seguindo a lei, não. A segunda é, se for necessário, teria primeiro que se alterar a lei para ajustar a que estes fundos fossem, ou parte, ou se, na íntegra não acredito, mas parte dos fundos alocados a este futuro Banco de Desenvolvimento. Temos que olhar para duas vertentes. Se recordam, 60% vão para o Orçamento de Estado e 40% vão para o Fundo Soberano. Portanto, era preciso olhar para um instrumento que mexesse ou nos 40% ou nos 60%, ou então parte dos 60% ou parte dos 40% para alocar este futuro Banco de Desenvolvimento. Mas hoje a primeira resposta é que está a mais acertada. De acordo com a lei, é impossível. Depois de recordar como é feita a repartição das receitas de gás natural alocadas ao Fundo Soberano, Karimo defende que qualquer eventual financiamento ao Banco de Desenvolvimento exigiria alterações no atual modelo de distribuição dos recursos. Apesar disso, alerta que o país não deve olhar apenas para os recursos internos, sublinhando a necessidade de atrair investidores estrangeiros para participarem na capitalização da futura instituição financeira. Não, eu penso que quando a lei surgiu estava ajustada ao momento. Agora é preciso voltar, porque o mundo hoje é muito dinâmico e as capacidades que cada país tem. Por exemplo, se eu lhe for a questionar onde é que o país vai buscar estes 32 mil milhões para poder financiar a criação deste Banco de Desenvolvimento? Olhando para o orçamento, o nosso orçamento já é deficitário. Vamos olhar só para os valores que estão alocados ao Fundo Soberano? Não. Podemos olhar de outra forma, como, por exemplo, investidores que queiram fazer parte do futuro Banco de Desenvolvimento, que venham capitalizar o Banco de Desenvolvimento. Não devemos olhar só para dentro. Eu penso que o Governo está, de certeza, a olhar também para fora, para futuros investidores entrarem nesta estrutura societária. Concordando com posições defendidas por vários especialistas nacionais, Mukhtar Karimo considera igualmente que os fundos de pensões podem representar uma oportunidade importante de investimento no futuro Banco de Desenvolvimento. Depende muito de cada instituição. Temos o Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, que, por exemplo, já entrou numa instituição financeira que foi o Mozabanco na altura da recapitalização. Portanto, dependendo de cada instituição e das diretrizes e da necessidade de capitalizar, passa a redundância, o seu investimento, penso que sim, é uma opção bastante viável para poder rentabilizar o Fundo de Pensões dessa mesma instituição. No entanto, ressalva Mukhtar Karimo que uma eventual participação dependerá da estratégia e do perfil de investimento de cada instituição gestora de fundo de pensões. Moçambique quer transformar a vulnerabilidade climática em oportunidades de desenvolvimento econômico. O governo e a União Europeia reuniram-se hoje em Maputo no diálogo político de alto nível sobre o Pacto Ecológico. O encontro acontece num momento crítico em que o país ainda contabiliza os estragos causados pelas cheias na atual campanha agrícola. As imagens de campos agrícolas inundados e de infraestruturas destruídas ilustram o desafio que Moçambique enfrenta ano após ano. A atual campanha agrária 2025-2026 voltou a ser severamente fustigada pelas cheias, afetando várias províncias e ameaçando a segurança alimentar de milhares de famílias. Foi com este cenário de fundo que o executivo moçambicano e os embaixadores da União Europeia sentaram-se à mesa em Maputo. O ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, assumiu o impacto da crise climática, mas apontou para uma estratégia de superação. É nossa ambição transformar esta vulnerabilidade em oportunidades que beneficiem o país e as comunidades. A presente campanha agrária 25-26 foi severamente assolada pelas cheias que afetaram várias províncias do país, sobretudo Maputo, Gaza, Sofala, Manica, Tete e Zambésia, destruindo culturas, infraestruturas e meios de subsistência. Dados oficiais indicam que mais de 450 mil hectares foram afetados, completamente perdidos.
mais de 428 mil animais sofreram, também perdidos, 995 mil alevinos e 120 embarcações e aproximadamente 335 mil famílias viram a sua base produtiva comprometida. Esses dados estamos a atualizar, ontem estivemos no Conselho de Ministros e os números são muito maiores do que esses que estou aqui a dizer. Para transformar o cenário de crise em oportunidade, o debate centrou-se em 4 eixos vitais, nomeadamente a integração de políticas ambientais, o mercado de carbono, a valorização da biodiversidade e a transição energética. O embaixador da União Europeia em Moçambique, Antonino Major, sublinhou que este apoio faz parte do compromisso continental assumido entre a Europa e a África. Tal como reafirmado durante a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, procuramos construir parcerias mutuamente benéficas, que acelerem as transições verde e digital, reforcem a resiliência climática e ambiental e promovam um crescimento sustentável e inclusivo. É precisamente esta a ambição que procuramos concretizar aqui em Moçambique através do Global Gateway e da iniciativa Equipe Europa Pacto Ecológico. A parceria, que já dura mais de uma década, entra agora numa fase de aceleração. Com o alinhamento da estratégia Global Gateway, o objetivo final vai além da proteção alimentar. Pretende-se garantir que o crescimento econômico de Moçambique caminhe lado a lado com a proteção do capital natural e a segurança das populações mais vulneráveis. O governo lançou hoje uma das mais profundas mexidas na máquina do Estado nos últimos anos. Numa única sessão, o Conselho de Ministros aprovou a criação da Central de Aquisições do Estado, extinguiu o Fundo de Estradas como entidade autónoma e autorizou negociações por ajuste direto em infraestruturas estratégicas. A criação de uma entidade que vai aglutinar as compras do Estado surge como uma das principais apostas do governo para reorganizar a máquina pública. A nova Central de Aquisições do Estado, Instituto Público, vai concentrar os processos de contratação pública em todo o país, numa medida que o Executivo apresenta como essencial para reduzir desperdícios, travar esquemas de corrupção e reforçar o controle sobre contratos e despesas do Estado. De acordo com o porta-voz do Executivo, Inocêncio Impissa, a centralização permitirá eliminar duplicações, harmonizar procedimentos e aumentar a eficiência administrativa. Com o objetivo de assegurar a gestão eficiente e transparente dos processos da aquisição do Estado. Esta aprovação materializa um dos compromissos assumidos e anunciados no discurso de tomada de posse de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, onde fez referência à necessidade de criação de uma central de aquisições do Estado, visando garantir a gestão eficiente dos gastos dos recursos públicos com a contratação. Esta central de aquisições vai permitir uma maior concentração de informação sobre os preços praticados no mercado, garantindo uma melhor planificação e provisão tanto das aquisições, no que respeita aos preços cotados pelos agentes econômicos, bem como a estimativa do valor de contratação efetuado por cada contratação. O Governo garante que a nova estrutura vai permitir economias de escala, automatização dos processos e integração entre aquisição de bens, gestão de estoque e contabilidade pública. Ao mesmo tempo, o Conselho de Ministros aprovou alterações ao Regulamento de Contratação Pública numa tentativa de adaptar todo o sistema à nova lógica de centralização das compras do Estado. Mas as mudanças não ficaram por aí. O Executivo decidiu extinguir o Fundo de Estradas enquanto fundo público autónomo, transferindo competências, recursos e estruturas para a Administração Nacional de Estradas. Tende-se, com um novo figurino, permitir que o Fundo de Estradas se desfaça da estrutura complexa que possui, passando do Conselho de Administração ao Secretariado Executivo, deixando de possuir unidades orgânicas e representações provinciais, devendo as suas atividades na província ser desenvolvidas pela Administração Nacional de Estradas e Instituto Público. Nesta mesma sessão, o Governo autorizou ainda negociações por ajuste direto
para projetos classificados como estruturantes. Entre eles, destacam-se o terminal de cargas perigosas da Beira, infraestruturas do Porto de Quelimane e o terminal de combustíveis do Corredor da Beira. O governo justifica as decisões com razões de segurança energética, integração logística e interesse público. Entretanto, cresce o debate sobre até que ponto o reforço da centralização e o recurso a mecanismos excepcionais de contratação podem conviver com a transparência prometida pelo próprio Estado. O governo denuncia que grande parte dos operadores de transporte semicoletivo de passageiros exerce atividade de forma irregular, levantando suspeitas sobre a atuação dos chamados fiscais do setor. A informação foi avançada pelo porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, que manifestou preocupação com a eficácia da medida de subsídios aos transportes criada para reduzir o impacto da subida do preço dos combustíveis no país. É a crise dos combustíveis e as tentativas de solução que estão a expor vários vícios no setor dos transportes, incluindo práticas ineficientes de fiscalização, sobretudo em Maputo, realidade que o governo admite poder refletir o resto do país. A constatação foi apresentada esta terça-feira em Maputo, após a sessão do Conselho de Ministros, quando os jornalistas questionaram o Executivo sobre as razões da atual crise de combustíveis. O problema dos subsídios que o governo anunciou que vai estar a dar aos transportadores, mas levantou-se um outro problema que também devia ser preocupação da sociedade. Afinal, boa parte dos transportadores que transportam os nossos concidadãos estão a fazê-lo de forma irregular, e isso depois também coloca em causa o nosso próprio funcionamento ou dos nossos próprios fiscais. O que é que estará a acontecer efetivamente para boa parte dos transportadores estarem a realizar esta atividade sem efetivamente estarem devidamente registados? Então, há algumas fragilidades que estamos a descobrir em situação de crise. Então, para o governo, o fenómeno constitui uma lição que obriga a adoção de novas medidas a serem anunciadas brevemente. Acho que o problema tem vários sentidos por dar tratamento e estamos a aprender algumas coisas, e por isso é que temos que continuar a trabalhar para aprofundar ainda. Se nos lembrarmos, inclusive, a experiência da cidade de Maputo, o presidente do Conselho Municipal abriu uma espécie de uma vaga para a regularização de transportadores, para que só neste caminho se tenha. E por detrás desta situação de crise de transportes e por aí em diante, está ali uma história, uma sabotagem para aquele que acha que não está em condições de ter acesso ao subsídio, que são de facto situações estranhas que estão a ser tratadas nos devidos lugares, e quando tivermos elementos muito mais claros sobre o que é que estará efetivamente a acontecer, aí sim traremos as questões de fundo para partilhar. O Executivo admite também não compreender totalmente a origem da crise de combustíveis, mas garante que foram detectadas situações consideradas estranhas ao longo do processo. Mas em termos de regularidade, já há medidas que têm estado a acontecer. Há distribuidores que já têm licenças cassadas. Acho que devem ter acompanhado na semana passada, pelo menos um distribuidor foi cassada a sua licença e suspensa por ter estado a distribuir combustível de forma irregular, utilizando um caminhão-tanque e não as próprias bombas. Entretanto, o governo assegura que vai manter medidas de vigilância e responsabilização contra todos os envolvidos na propagação e prolongamento da crise, considerando não existirem razões suficientes para a atual situação, apesar do conflito no Médio Oriente. Sem avançar uma data para o fim dos subsídios aos transportadores, o governo admite que o apoio poderá manter-se até considerar que o próprio mercado consiga regular os custos dos combustíveis e do transporte. Altura para observarmos uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já.
Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador, a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Vantagens de investir em bolsa. Diversificar a forma de aplicar o valor da sua poupança. Maior lucratividade do investimento. Maior segurança das operações. De volta à segunda parte deste jornal. É notícia também que o Partido Frelimo juntou quadros ligados à banca, a seguros e mercado de capitais no encontro de reflexão estratégica que visa traçar caminhos para o alcance da independência econômica do país. Trata-se do primeiro encontro de quadros do setor financeiro promovido pela Frelimo, envolvendo profissionais da banca, seguros, mercado de capitais e instituições financeiras complementares. A abertura do encontro foi dirigida por António Rosário Niquis, primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, que destacou a importância do setor financeiro na construção da independência econômica nacional. Segundo Niquis, o encontro representa uma oportunidade para identificar estratégias e definir o ponto de partida para responder aos desafios econômicos atuais e futuros do país. Este encontro que visa, no essencial, passarmos em revista assuntos estratégicos e estruturantes do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Portanto, a provocação que foi feita é relativa à contribuição do sistema financeiro para o alcance da independência econômica. Então, neste encontro onde conseguimos congregar e penso que agregar valor com a nata da banca, do setor financeiro, seguros, mercado de capitais, é uma oportunidade ímpar para termos aqui o take-off, o ponto de partida para aquilo que almejamos que seja a contribuição do setor financeiro no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. O camarada Carlos Agostinho do Rosário, membro do Comitê Central, e o nosso chefe da brigada que assiste o setor financeiro. Durante a sua intervenção, António Niquis apelou à participação de todos os profissionais do setor financeiro, independentemente das suas sensibilidades políticas, defendendo a necessidade de recolher ideias e propostas capazes de fortalecer a economia nacional. Esta é uma maneira prática de fazermos diferente para obtermos resultados diferentes. Então, nós queremos reconhecer que, independentemente da razão de ser, seja política, ideológica, partidária, há aquilo que nos une como
como seres pensantes, como individualidades que estamos a contribuir nas áreas onde cada um de nós tem a sua responsabilidade. Então, este encontro é para além de uma simples congregação de diferentes pensamentos, ideias, é, na verdade, um encontro que visa despoletar aqui o mecanismo mais acertado de, juntos, coletivamente, avançarmos com ideias concretas que podem acrescentar valor no processo de independência econômica do nosso país. Este encontro decorreu sob o lema Contribuição do setor financeiro para o alcance da independência econômica em Moçambique. O antigo ministro da Administração Estatal, José Chixava, diz que Moçambique precisa de olhar seriamente para a economia informal, setor que emprega mais de 80% da população e sustenta milhares de famílias. Chixava defende ainda reformas profundas no sistema financeiro para facilitar o acesso ao crédito, sobretudo para a agricultura, indústria e pequenas empresas. A reunião de quadros do setor financeiro, subordinada ao tema Contribuição do setor financeiro para o alcance da independência econômica nacional, realizada esta terça-feira em Maputo pelo Partido Frelimo, teve como um dos oradores o economista e antigo ministro da Administração Estatal, José Chixava. Durante a sua intervenção, Chixava debruçou-se sobre o setor informal como a verdadeira base de sobrevivência econômica da maioria dos moçambicanos, criticando o fato de esta área continuar sem estruturação adequada e sem políticas consistentes de apoio. De acordo com o economista, chegou o momento de o Estado reconhecer o peso real da economia informal e criar mecanismos capazes de transformar este setor num motor efetivo de desenvolvimento econômico e geração de riqueza. Em vez de andarmos a combater o setor informal, é preciso organizá-lo, estruturá-lo, não combatê-lo. E isso não se faz com medidas administrativas, são medidas econômicas, não administrativas. Sabe, é muito simples. Quem passa pelo país, nós temos zonas neste país onde a única fonte de abastecimento comercial é o setor informal. Lá o formal não existe. Então, é preciso que, ou outra coisa também, precisamos de mudar o nosso conceito de que significa economia formal. Precisamos de mudar isto. Temos experiência, o Senegal fez isso também, não é? Mudou o seu conceito do que significa economia formal, para não andarmos a marginalizar pessoas que até são muito úteis para o processo de produção. Chixava defendeu igualmente a necessidade de quebrar as barreiras tradicionais no acesso ao financiamento, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas que continuam afastadas do crédito bancário. Nós hoje, quando criamos uma empresa, antes de você começar a trabalhar, já tem não sei quantas inspeções. Você nem começou a trabalhar, já tem inspeções, mas veja, quero ver que você tem alvará. Se você abriu, já tem alvará, até colou ali, não, tem inspeção, tem que saber. Os trabalhadores, como é que estão todos? Já tem INSS, já... Quer dizer, não quer dizer que isso não seja útil, camarada, não é? Isso é útil, mas é preciso nós sabermos acarinhar essas micro e pequenas empresas quando elas surgem. Este aspecto pode ser deixado para depois. É importante, sim, se eu estivesse a falar do setor financeiro, que até o setor financeiro se interesse até ajudar a ele como organizar o seu plano de negócios, como fazer a sua estruturação, como fazer a estruturação contabilística. É que não há ninguém que quer fazer por nós temos que fazer isto. O antigo ministro defendeu ainda que os atuais modelos tradicionais de crédito bancário devem estar ao serviço do desenvolvimento do país, porque, segundo ele, neste momento a agricultura e a industrialização não têm tido prioridade. Se a gente espreita o setor financeiro, sobretudo o crédito à economia, vamos ver que não é esse setor que é privilegiado, a agricultura. Não é. Então alguma coisa não está bem. Se queremos, de facto, desenvolver este nosso país, precisamos sentar todos e ver o que é que podemos fazer para que a agricultura, a comida, vou falar assim, a comida, por toda comida não pode ir à falência, porque nós nunca vamos deixar de comer.
Mesmo as pessoas fazem dieta, não deixam de comer, comem alguma coisa. É preciso que ajudemos, aquilo que eu dizia, a elaboração de planos de negócios realistas e sustentáveis, porque só dessa forma que nós vamos ajudar a nossa população, de facto, a desenvolver. Chixava está convicto de que, sem dinamizar as zonas rurais e sem apoiar quem produz, o país continuará dependente e vulnerável economicamente. A discussão de Chixava, também docente universitário, esteve inserido no tema transição demográfica e dividendo demográfico. Vamos agora com os destaques do Boletim Banca e Seguros. O Banca e Seguros destaca que o Fundo Monetário Internacional alerta para a aprovação das parcerias público-privadas, que apenas empurraram custos e riscos para o futuro e, quando mal geridas, transformam-se em bombas fiscais com impacto direto nas contas públicas de Moçambique, assim como dos países africanos que apostam nas PPPs como solução para financiar infraestruturas. É destaque ainda que o Governo aprovou a criação da Central de Aquisições do Estado, uma entidade pública responsável pela gestão e execução centralizada dos processos de aquisição pública em todo o território nacional, com o objetivo de assegurar a gestão eficiente e transparente dos processos de aquisições do Estado. O Banca e Seguros destaca igualmente que a exploração de petróleo e gás natural rendeu ao Estado mais de 19,1 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, elevando para cerca de 272 milhões de dólares o total de receitas arrecadadas pelo país desde o início da produção comercial em 2022. Os dados constam do relatório de execução orçamental de janeiro a março, citado pela Lusa. Para trás ficam então os destaques do Boletim Banca e Seguros. E agora seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Confira. É com o tempo que colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Amanhã, uma vez mais, estaremos aqui para pontuarmos o essencial da informação. Boa noite, até amanhã. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane.